Estamos no mês de novembro. Esse mês é um mês dedicado à saúde do homem. A saúde do homem é um caso meio complicado para a gente discutir. E alguns termos que a gente ouve no nosso dia a dia dizendo que o homem não se cuida, o homem se expõe mais aos fatores de risco, o homem morre mais que a mulher, são verdadeiros, infelizmente. De fato, a gente tem uma estatística que é muito desfavorável à população masculina. Então, só para ter uma ideia, a gente sabe que os homens vivem pelo menos 7 anos a menos que as mulheres. Se a gente for considerar a taxa de mortalidade na população masculina, essa taxa de mortalidade é bem maior do que a das mulheres. Os motivos de internamento são maiores entre os homens do que entre as mulheres. Os homens procuram menos os médicos. Os homens têm uma série de mitos e preconceitos que limitam a busca por sua saúde, principalmente quando essa busca está relacionada ao aparelho genital e ao aparelho urológico masculino. Então, os homens precisam ficar atentos e precisam mudar de atitude com relação aos cuidados com a saúde. Os homens se expõem mais aos fatores de risco. As causas externas, que são os acidentes, os envenenamentos, os fatores externos, são a maior causa de mortalidade entre os homens. Depois disso vem as doenças do aparelho circulatório, muito também do reflexo dos hábitos de vida do homem. O homem fuma mais, o homem bebe mais, o homem se alimenta de forma mais irregular do que a mulher, o homem come mais gordura, o homem come de forma inadequada na maioria das vezes. E os tumores, os cânceres, eles são a terceira causa de morte entre os homens por conta de uma série desses fatores externos. O cigarro é um dos fatores mais importantes, tanto que ele é a causa mais comum de morte por câncer no homem, embora o câncer de próstata seja o câncer mais comum. A diferença está no fato de que o câncer de pulmão mata mais do que o câncer de próstata, que é uma doença que caracteristicamente vai evoluir de uma forma mais lenta. Então, a taxa de mortalidade acaba sendo maior para o câncer de pulmão, porque é uma doença mais agressiva, ela acaba matando mais. Então, no mês de novembro, a gente vai dedicar a discutir assuntos que implicam na saúde masculina. O câncer de próstata, de fato, é o câncer mais comum, mas a gente vai acabar discutindo um pouquinho também sobre outros cânceres que são pouco discutidos. Um é o câncer de pênis e o outro é o câncer de testículo, que envolvem o trato genital masculino, e aí a gente precisa discutir e desfazer uma série de mitos e dar algumas orientações com relação principalmente ao diagnóstico precoce. Lembrando que o diagnóstico precoce é a melhor chance de cura do indivíduo. Então, diagnosticar cedo tem uma chance maior de cura e o tratamento tem um sucesso e uma implicação muito melhor na vida do indivíduo do que deixar para tratar quando a doença já se manifesta de uma forma mais avançada. Então vamos falar sobre câncer de próstata. O que é a próstata? A próstata é uma glândula que envolve a uretra masculina, fica logo abaixo da bexiga, e essa glândula é responsável principalmente para a produção e para oferecer ao sêmen uma série de nutrientes e substâncias que são importantes para a reprodução humana. Então a próstata, com o decorrer do tempo, ela pode aumentar de tamanho. Então, a partir de determinada idade, o homem pode ter alguns sintomas que são próprios de sintomas relacionados a doenças que acometem a próstata. O mais comum é o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é só um aumento da próstata, sem produzir nodulações ou tumores na próstata, e que acabam dificultando a passagem da urina, porque ela praticamente abraça a uretra
E aí, quando ela cresce, fica apertado para passar a urina. É como se fosse um canalzinho chamado uretra que passa dentro da próstata e ali fica difícil a passagem da urina e a maioria dos homens vão se queixar de desconforto para urinar. Então eles vão ter uma urina mais difícil de sair, a bexiga vai estar a maior parte do tempo cheia, ele vai precisar acordar à noite várias vezes para tentar esvaziar a bexiga de uma forma mais eficaz, embora eles não consigam, porque há uma dificuldade da passagem da urina pela uretra. Quando essa próstata é comprometida por câncer, esse câncer vai formar nódulos e vai também aumentar a próstata e dificultar a passagem da urina. A diferença entre o câncer e a hiperplasia prostática benigna é que o câncer, como toda doença oncológica maligna, ele tem a capacidade de começar na próstata e se espalhar para o resto do corpo. Então ele pode comprometer principalmente regiões próximas ali à bexiga, ao reto, que está tudo muito próximo na pelve masculina, e pode comprometer ossos, bem como estruturas mais distantes, vísceras, pulmão, fígado ou qualquer outra parte do corpo. Então o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem. A estimativa é de que sejam mais de 65 mil novos casos e uma taxa de mortalidade ainda bastante elevada por conta, às vezes, do diagnóstico tardio em uma grande parte desses pacientes. Então, no dia a dia, como vai ser a evolução do paciente com câncer de próstata? A próstata aumenta aos poucos e ela vai repercutindo principalmente na urina do paciente. Ele vai urinando com cada vez mais dificuldade. O jato vai ficando fino, fraco. Tem homens que às vezes falam: doutor, quando eu era mais jovem eu urinava daqui lá no canto da parede. Hoje a urina quase goteja no meu sapato. Então, porque há uma dificuldade, o jato não tem força para a urina acontecer, para ela ser eliminada de uma forma mais eficaz. Ele pode sentir outras alterações também, principalmente nas doenças mais avançadas. Essas alterações podem ser alterações por comprometimentos neurológicos ali em volta da próstata, então a impotência pode acontecer como repercussão da doença? Até pode. Pode também acontecer dores ósseas. O osso é a principal região, é o principal local para onde a doença se espalha inicialmente. Então, muitos pacientes, principalmente pacientes mais idosos e que levam muito tempo para ir no médico, às vezes acaba indo no médico porque sentiu uma dor na coluna, uma dor forte, ou está andando com dificuldade. E aí, ao ser examinado, vai se notar que esse paciente tem o que a gente chama de metástases ósseas. Quer dizer, a doença começou na próstata e acabou se espalhando para os ossos, geralmente os ossos próximos, mas também a coluna, a distância, principalmente coluna torácica, coluna lombar, bacia, fêmur, são áreas que são muito acometidas pelo câncer de próstata. E o que a gente faz para diagnosticar? O principal exame para o diagnóstico do câncer de próstata é o toque. Esse exame é feito pelo urologista e, ao fazer o toque, o urologista vai notar alterações na superfície da glândula, nódulos principalmente, ou uma próstata muito endurecida. E isso vai ser o suficiente para ele indicar uma biópsia. E a partir da biópsia a gente tem o diagnóstico anatomopatológico, que é o diagnóstico mais específico para o câncer de próstata. Além desse diagnóstico baseado na biópsia, a gente pode ter outros exames, que são exames em que a gente estadia a doença. Esses exames podem ser a cintilografia óssea, que vai definir se há doença nos ossos, a tomografia, a ressonância, e tem um exame de sangue que é um exame muito usado e que alguns pacientes até acreditam: se eu fizer o PSA, eu não preciso fazer o toque da próstata. Infelizmente, isso não é uma realidade. O PSA para a gente, e significa PSA, antígeno prostático específico, é um marcador.
é um exame de sangue em que há um sinal de atividade de doença da próstata. O PSA alto pode acontecer em doenças benignas também. Inflamações que comprometem a próstata podem elevar o PSA. Mas elevações muito significativas vão acontecer principalmente no câncer de próstata. Só que a gente não pode esperar o PSA aumentar para a gente diagnosticar. E o lance de fazer o exame com precocidade com o urologista significa você diagnosticar antes que esse PSA esteja alto. Esse é o mais racional, é o mais inteligente quando a gente pensa que a gente quer evitar que a doença se apresente de uma forma muito avançada. Diagnosticado o câncer de próstata, e agora, doutor? O que eu faço? Vamos conversar sobre isso no próximo vídeo e vamos tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas questões relacionadas ao tratamento.